2014 da Copa Continental, reunindo os dois melhores, o primeiro e o segundo melhor de cada continente, em cada prova só fera, reunida desde ontem, desde o início desse fim de semana, em Marrakech, no Marrocos. A gente acompanhou 20 provas no sábado, agora mais 20 provas, duas delas com presença de brasileiros. Teremos o Augusto Dutra daqui a pouquinho no salto com VAR, daqui a pouco também o Jonathan Henrique Silva participando da prova do salto triplo, num dia especial, Bernard Lagat, Valerie Adams, Harper Nelson, a gente vai ter Wlodark Zik, Lavillenie, campeões mundiais, olímpicos, medalhistas em mundiais, Olimpíadas, recordistas mundiais também. A relação dos atletas que vão participar das provas a partir de agora é especial. A apresentação das atletas que vão participar da primeira prova do dia, lançamento do martelo, prova no feminino, com destaque para essa aí, um pouco mais à direita, Anita Wlodark Zik, uma das duas recordistas mundiais que vai participar da prova nesse domingo. Copa Continental, a Copa é por continente, a gente tem uma junção Ásia-Pacífico de duas regiões, de dois continentes, então são 4 continentes, digamos assim, considerando a área, região Ásia-Pacífico, um continente, 2 atletas, os 2 melhores de cada continente, tudo isso a partir de agora, com os comentários de Lauter Nogueira e também de Cláudio Morar. Olá, Lauter, um abraço. Olá, Cláudio, tudo bom? Tudo tranquilo? A apresentação de uma recordista mundial que está tendo um segundo semestre maravilhoso, Wlodark Zik competindo em altíssimo nível nas últimas 4, 5 semanas. Temos a presença de brasileiros, como você citou, citando também a presença de Carlos Antônio dos Santos na prova em que Bernard Lagat talvez seja um dos grandes nomes dessa prova. É interessante notar isso, temos recordistas mundiais, temos campeões mundiais, campeões olímpicos, tudo em provas que são direto finais. Por isso que eu digo que é um fim de semana especial nesse tipo de torneio na Copa Continental. Cláudio Morar, tudo bem, Morar? Bem-vindo. Olá, amigos. Cláudio, Lauter, prazer estar aqui com vocês. Aí a comemoração das americanas, né? Competem pela América aí na primeira prova, que já é um espetáculo. Simplesmente presença das 3 atletas que têm entre os 9 melhores resultados do mundo de todos os tempos. Além da recordista mundial citada por Lauter Nogueira, a Martina Rasnova tem a 9ª melhor marca do mundo. E não esquecemos também da asiática, Wang Wang, que tem simplesmente a 5ª melhor marca de todos os tempos. Essa é a relação, a ordem de entrada, a participação: Rasnova, Wang, Bingson, Sene, Wlodark Zik, olho nela, Debeuju, Friesel, e participando a última na ordem de lançamentos, do lançamento do martelo, a Laetitia Bambara. Repetindo, são os 2 melhores por cada continente participando dessa prova, Europa e África, com os representantes escolhidos no mês passado nos respectivos campeonatos continentais. Esse grupo Ásia-Pacífico, a Oceania, com mais alguns países banhados pelo Pacífico, e também as Américas, com os representantes definidos, os 2 melhores pela posição no ranking. Rasnova abrindo os trabalhos, está começando o segundo e último dia da Copa Continental no Marrocos. Rasnova, que tem 75,27 esse ano. Desse grupo forte aí, talvez estejamos sentindo a falta de Beth Heidler, da Alemanha, né, que não competiu por contusão, mas substituída por Rasnova, que é um atleta muito experiente, de altíssimo nível competitivo. E Cláudio Morar, em relação à regra, né, a participação, Lauter já salientou isso, são só 8 competidores em cada prova, quer dizer, a gente não tem bateria classificatória, já é final, a gente tem 4 rodadas nas provas de campo. Exatamente, são por força de regulamento. Regra geral, seriam 4 tentativas ou lançamentos, nesse caso do martelo, 4 lançamentos para todos os atletas e mais 4 para os 8 melhores classificados. Aqui nesta Copa, nessa edição da Copa Continental, não. Todas as provas de campo, apenas 4 tentativas para cada atleta. 67,39, o primeiro lançamento da representante europeia, da eslovaca Rasnova, vai se aproximando agora a chinesa. A gente lembra que a Copa Continental, você vai ver que na identificação da atleta, o país não aparece, sim a região, no caso, a região Ásia-Pacífico, a qual pertence Zheng Wang. Ela que esse ano já arremessou 77,68. Em menos de 10 minutos vai começar mais uma prova de campo, salto com VAR. Em 15, outra prova, salto triplo. Essas 2 próximas provas, uma com Augusto, a outra com Jonathan, com presença de brasileiros. A marca virtual ali em amarelo, da indicação de onde foi o melhor lançamento até aqui. Está apenas começando o lançamento do martelo, prova feminina na Copa Continental no Marrocos. Fez um bom giro, perdeu o equilíbrio na largada do implemento, mas conseguiu recuperar o corpo e não queimou.
É a vez da Amanda Bingson. Você pode observar também que cada continente ou área, região é representado por uma cor. Ásia Pacífico roxo, Américas azul escuro, Europa azul claro e em amarelo e laranja o continente africano. Essa é americana pelo continente Américas, Amanda Bingson. A Europa vem liderando, digamos assim, o quadro geral em relação à pontuação do continente europeu. 222,5 pontos, Américas 191, África 164, Ásia Pacífico 137,5. Quer dizer, a Europa pelo jeito vai pontuar um pouquinho mais. Principalmente pelo fato que as duas atletas das Américas, né, tanto a canadense quanto a americana, que nesse momento se prepara para lançar, elas tiveram um primeiro semestre muito bom, consistente, e caíram muito no segundo semestre. Que amor. São 8 pontos em provas individuais, né, para quem vence, para o continente, a qual aquele vencedor ou vencedora consegue ganhar a prova. São 8 pontos, portanto, para quem vence. Vai descendo ponto a ponto até que o oitavo e último colocado some apenas um ponto. Desequilibrou, saiu daquele círculo, então foi invalidado o lançamento da atleta. E a arbitragem demorou a levantar a bandeira, o implemento marcou o solo mais à frente. O fiscal e foi os até árbitros entraram para continuaram a marcar, né? Continuaram, eles ficaram gritando e agora ele está mostrando, olha para cá. Acontece. Calor de 33 graus nesse domingo à tarde, em Marrakech, no Marrocos. As Primeiro provas africano a longas, participar da prova, desculpa, Lauter, é a Senia do Senegal. As provas longas, né, 5.000 metros até os 3.000 metros, podem ser prejudicadas de performance em função desse imenso calor nesse momento. Você fala de provas longas, Lauter. A primeira abriu os trabalhos, digamos assim, na pista, 3.000 com obstáculos, feminino e masculino. A gente vai ter a prova do feminino dos 5.000 também, ainda hoje, 1.500 no feminino. E também as provas de campo não ficam tão longas. Se houvesse um número maior de atletas em que dividiriam em 3 lançamentos ou 3 execuções, depois os 8 primeiros passariam para mais 3, seria um total de 6. Como são 4, a prova fica um pouco menos torturante para esses atletas nesse calor. E mais rápida também, né? Agora a gente não pode esquecer que o horário local, 17h30, início da competição, né? E a prova de 5.000, ela vai ocorrer às 20 horas, às 8 horas da noite. Ainda vai estar um certo sol. Olha, falando em recordista mundial, a gente falava na nossa abertura de destaques dessa prova, no encerramento, segundo e último dia do encerramento da Copa Continental. São 2 recordistas mundiais em 2014, o primeiro deles, a polonesa que a gente vê agora no detalhe, Anita Wlodarczyk. A gente já recebe a informação de que no aquecimento ela já lançou para cima de 75 metros. Recordista mundial, 75,29. 79,58, perdão, 75,29 é o recorde do campeonato da Skolimowska. E olha, chegou ali perto da marca da primeira colocada. Próximo dos 75, estou vendo 73,5. O suficiente já para assumir a liderança, Murá. Ela consegue fazer muito mais, você mesmo citou aí o modelo anterior no aquecimento. Passava dos 75, a gente pôde observar durante o início da transmissão. Ela fez uma rotação boa, mas no finalzinho ainda perde equilíbrio. Está aquecendo ainda, 72,83 seu resultado, primeira tentativa. Anita Wlodarczyk da Polônia. Ela é recordista mundial. Skolimowska da Polônia, recordista do campeonato. A recordista mundial que a gente acabou de ver lançando, ela é também a líder do ranking. Na temporada ela já lançou para 79,58. Aliás, o seu lançamento de recorde mundial. É um recorde novíssimo, né? Tem 2 semanas esse recorde. É verdade. Agora a gente está vendo Nathalie Debelju, a australiana, representando a área ou região Ásia-Pacífico. Acabou queimando a representante da Ásia-Pacífico. Daqui a pouco, mais uma prova, a prova do salto com vara com o recordista mundial. Aliás, os 2 recordistas mundiais abrindo a programação de quase 4 horas de provas, né? A Wlodarczyk, daqui a pouco o Lavillenie, no salto com vara. São 4 rodadas de lançamento para cada competidora, 8 competidoras, 8 finalistas, as 2 melhores por cada continente. Lembrando que Ásia e Pacífico, digamos, esses continentes competem juntos, né? Estarão juntos, Ásia e Oceania. Na verdade, o Pacífico é a Oceania, com mais alguns países banhados pelo Oceano Pacífico. Então, 4 regiões, os 2 melhores de cada em cada prova. Só fera participando da Copa Continental no Marrocos.
Agora das Américas, a canadense Frizzell. É um lançamento de um implemento, no caso, o martelo, de 4 quilos aproximadamente, lançado a 50, 60, no caso da recordista mundial, a quase 80 metros. Ela praticamente atravessa um campo de futebol lançando um martelo de 4 quilos. Haja força e técnica, Lauter. E a técnica de lançamento envolve também esses giros coordenados e rápidos, né? Os atletas fazendo se valer da força centrífuga para poder ajudar para que o lançamento seja o mais longo possível. A gente lembra que antigamente o arremesso, ou seja, o arremesso de peso, única prova onde a gente citou como arremesso, ele não era feito com giro. Apenas os lançamentos, martelo e disco, eram feitos com giro, o que a gente está visualizando nesse momento. Hoje em dia, essa adaptação dos lançamentos foi passada também para o arremesso de peso. Então a gente vê uma melhora significativa na técnica do arremesso de peso, também com a rotação dentro do circo. Um detalhe que alguns atletas, inclusive campeões olímpicos, ainda usam o método ortodoxo de arremesso de peso, dando as costas para o campo de pouso, né? É um movimento, né, do giro, é um movimento mais complexo. E existe uma polêmica muito grande. Aqueles que usam o ortodoxo dizem que o ortodoxo é tão complexo e tão importante quanto o novo, utilizando de giros. Mas é notório que daqui a algum tempo todos os grandes atletas estarão usando esse sistema de lançamento, de arremesso de peso, como nos lançamentos. Em 1 hora aproximadamente a gente vai ilustrar os comentários do Lauter e também do Monaco, a prova feminina do arremesso de peso com a bicampeã olímpica, tetracampeã mundial. A gente vai ver a neozelandesa Adams participando dessa prova. Mais uma apresentação, a gente vai ter agora o salto com vara, a prova masculina com recordista mundial e brasileiro, hein? Valerie Adams, que é simplesmente imbatível desde o começo de 2008. A apresentação, lembrando que a cor azul clara indica os representantes da Europa. A gente vê nesse momento, salto com vara, já começando, temos o polonês Wojciechowski participando dessa prova, e da Europa também o francês, claro, ele, Lavillenie. Wojciechowski é o atleta desse grupo aí, o único atleta que conseguiu bater Lavillenie há muito tempo atrás, se não me engano, em 2011. Isso não é pouca coisa, hein? Lavillenie chegou a ter 21 vitórias seguidas, até uma prova recentemente em Estocolmo, na Suécia. Ele postergou a sua entrada na prova mas tanto que quando ele tentou entrar ele não conseguiu acertar, ventava muito. Infelizmente, salto com vara, demorar para participar da prova. A gente não tem como não lembrar, infelizmente, da participação frustrante da Fabiana Müller, super favorita para vencer a prova do salto com vara ontem, no primeiro dia da Copa Continental. Só entrou com 4,45, a última a entrar. Acabou não conseguindo saltar, ultrapassar essa altura de 4,45, ficou na última colocação. Não esquecendo que Lavillenie, 3 vezes campeão europeu, é campeão olímpico, o último campeão olímpico em Londres, e bateu esse recorde mundial em Donetsk, exatamente desse ano, numa competição indoor, valendo, portanto, para recorde mundial, 6,16 metros. 6,16 metros de altura. Agora a gente vê os representantes da África, do continente africano, o sul-africano Harm participando dessa prova, e também o tunisiano Rondana. Agora das Américas, sempre com uniforme azul escuro, é uma prova por continente, Copa Continental, a gente tem a presença nessa prova de um brasileiro, do Augusto Dutra. Augusto de Oliveira, o Augusto Dutra e Mark Hollis. Brasileiro participando dessa prova juntamente com o americano. Augusto Dutra, que não está tendo um ano muito constante, tem tido problemas em algumas provas, inclusive não pontuando em algumas provas. Vamos ver como ele se comporta hoje. Eu concordo com você, Lauter, quando que ele teve uma participação internacional maravilhosa esse ano. Ele disputou diversas etapas da Liga de Diamante, diversas competições internacionais, e seus resultados sempre variavam. Por exemplo, ele em Eugênia foi segundo, foi prata. Em Oslo chegou a sexto. Em Ostrava foi terceiro. De repente, em Lausanne, ele não fez marca nenhuma. A gente está começando a se acostumar com isso. Voltou para Paris, prata novamente. Foi a Estocolmo, nenhuma marca, zerou novamente. Quer dizer, essa irregularidade pode ser uma coisa que prejudica muito a sua carreira e a sua posição em termos de obter resultados. Que ele hoje, portanto, esteja na parte de cima da curva. O brasileiro, na ordem, vai ser o quarto a lançar, o Augusto Dutra, logo antes do Renaud
Lançar. A gente tá vendo o lançamento do martelo, já estou misturando as estações aqui. O quarto a saltar, o Augusto Dutra na prova do salto com vara, da qual a gente volta a falar daqui a pouquinho, porque a gente está vendo ao anga, a gente volta a acompanhar o lançamento do martelo. São 4 rodadas de lançamentos. Essa é a segunda rodada de lançamento no martelo. Liderança, portanto, até agora com 72,83 da recordista mundial Włodarek Zik, da Polônia. Esse, portanto, o lançamento, mais um lançamento da representante Ásia-Pacífico da chinesa Zheng Guang.